Olá, amada! Seja bem-vinda a mais um vídeo no nosso canal. Vamos juntas hoje pensar um pouco sobre batalha espiritual. Eu já trouxe esse tema aqui no canal algumas vezes, mas recentemente eu estava no meu momento devocional e o Senhor fala ao meu coração mais uma vez sobre esse assunto e eu quero dividir com você porque é algo muito importante. Você pode estar vivendo um momento de batalha espiritual e você precisa ter o discernimento adequado sobre isso, para que você faça a sua batalha, para que você lute a sua batalha de forma correta. Então, para começar, eu quero trazer para você um versículo que se encontra bastante conhecido em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 12, que diz o seguinte: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esse versículo é bastante conhecido por nós, porque ele fala sobre a armadura de Deus. O apóstolo Paulo começa introduzindo o assunto com esse versículo e logo a seguir ele fala da necessidade de nós, como cristãos, nos revestirmos da armadura de Deus para enfrentarmos as nossas batalhas. Eu não vou me ater com você hoje na armadura de Deus, mas eu quero que você entenda que quando você está enfrentando uma batalha espiritual, você precisa lutar espiritualmente. O que eu vejo acontecer é que muitas vezes, quando não temos esse discernimento, vamos querer enfrentar batalhas espirituais com a força física e isso não vai trazer resultado. Eu posso, antes de falar um pouco para você sobre essa questão, pontuar aqui sinais de que você pode estar atravessando uma batalha espiritual. Por exemplo, muitas vezes o sinal de que você está enfrentando uma batalha espiritual é quando você é acometida de várias percas, provações, adversidades, como aconteceu no caso de Jó. Jó estava enfrentando uma grande batalha espiritual. No reino espiritual era que se formou aquela situação onde Jó se viu diante de repentinas e sequenciais percas em sua vida. Então esse é um dos sinais que você pode estar enfrentando uma batalha espiritual. Claro que temos que ter aqui uma ressalva e um cuidado. Muitas pessoas espiritualizam demais as coisas e querem tirar um pouco de sua responsabilidade. Veja bem, é claro que nós, como mulheres cristãs, sabemos da realidade espiritual e como isso implica na nossa vida física. Nós somos servas do reino do céu, do reino do Senhor. Então sabemos que existe essa realidade espiritual. Porém, o que muitas pessoas fazem é usar isso como desculpa para situações que elas mesmas provocam. Uma pessoa que gasta mais do que ganha, que não controla as suas finanças, que perde dinheiro com coisas fúteis e vive em uma situação financeira de escassez, ela não pode dizer que isso é a ocasião de uma batalha espiritual. E isso está relacionado à má administração e o mau gerenciamento dessa pessoa. É claro que uma pessoa que, por exemplo, tem algum vício que faz com que ela gaste muito dinheiro, tem um quê espiritual também. Então perceba que existe uma linha tênue para que nós entendamos que existe uma questão espiritual, mas existe uma responsabilidade também nossa, porque muitas vezes as pessoas podem querer usar eu estou passando isso porque é uma batalha espiritual, quando na verdade ela causou aquela situação, ela buscou aquela situação. Então temos que ter esse discernimento. Por isso precisamos sempre de uma vida de oração, obediência e dependência do Senhor para discernir aquilo que nos acontece. Usando novamente o caso de Jó, você observa que todos os amigos que chegaram até ele meio que
queriam convencê-lo de que a adversidade que ele estava passando era por uma causa natural de algo que ele tinha feito e pecado contra o Senhor. Mas Jó tinha o discernimento espiritual, ele sabia que ele era e ele sabia que essa não era a razão. Então, nós mesmas precisamos desse discernimento e entender que as nossas batalhas, quando espirituais, precisam ser vencidas a nível espiritual. Outra coisa que pode sinalizar para você que você está em uma batalha espiritual é aquela sensação de desânimo e tristezas repentinos. Você não tem razão para estar triste, você não tem um motivo para estar desanimado, mas essa emoção, esse sentimento, essa sensação toma conta de você. Isso pode ser um indício que você está passando por uma batalha a nível espiritual. Então, o que eu quero que você entenda aqui hoje, mais do que pontuar sinais para você, inclusive você pode ver outros vídeos aqui no canal que eu já fiz falando sobre batalha espiritual, é pontuar para você que não se pode vencer uma batalha espiritual com armas físicas. O versículo que eu abri o vídeo de hoje, o apóstolo Paulo diz, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. O que ele estava querendo dizer? A nossa luta, a nossa batalha, as nossas guerras, elas não são vencidas aqui nesse plano. Elas são contra principados, potestades, ou seja, ele está nos instruindo, olha, as batalhas espirituais precisam ser entendidas como espirituais e serem lutadas, guerreadas a nível espiritual. Lembra quando eu já fiz um vídeo para você aqui falando sobre pensamentos? Que muitas vezes nós começamos a ter uma enxurrada de pensamentos que começam a nos deixar ansiosas, preocupadas e outras coisas. E nesse momento você invoca o nome do Senhor e clama para que o Senhor leve cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Nesse momento você está travando uma batalha no reino espiritual e nesse momento você usa a arma certa espiritualmente falando para vencer aquela sensação de pensamento acelerado, de preocupação, de ansiedade, levando o seu pensamento cativo à obediência de Cristo. Então precisamos, amadas, aplicar a palavra de Deus em nossa vida. A palavra de Deus, ela não é um livro para ser estudado apenas a nível de conhecimento intelectual. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz e ela é para ser aplicada no nosso viver diário. O Senhor deixou a Bíblia para nós, para que nos guiasse como um manual de vida. Então, com o vídeo de hoje, eu quero que o seu coração passe a ficar mais atento e alerta para quando você estiver enfrentando uma batalha, você discernir se essa batalha é espiritual e lutar essa batalha com as armas espirituais. Então, eu vou trazer aqui para você rapidamente algumas coisas que você pode fazer ao estar enfrentando essa batalha. Se você quiser, você pode agora pegar um caderno e uma caneta e tomar nota do que eu vou falar para você. A primeira coisa é, fique cada vez mais perto de Jesus. Ore mais, leia mais a palavra, busque a direção do Senhor, porque quando estamos falando de uma batalha espiritual, o Senhor é que nos guiará a passo nessa jornada. Lembre-se da sua real identidade. Um dos maiores ataques em batalhas espirituais é contra a nossa identidade. O inimigo sempre quis tirar de nós a identidade que o Senhor nos deu. Isso acontece desde o Éden, quando ele coloca em Eva dúvidas sobre se ela realmente deveria obedecer a Deus, porque talvez Deus estivesse escondendo dela alguma coisa. Então, quando eu sei quem eu sou em Cristo, a minha identidade está firmada nele e eu consigo me posicionar espiritualmente contra esses ataques. Outro fator fundamental para você estar vencendo uma batalha espiritual encontra-se nos versículos seguintes a Efésios 6:12. Nós começamos a ver Paulo descrever a armadura de Deus. Revista-se da armadura de Deus, estude cada item da armadura de Deus para que você compreenda qual a função de cada um. Quando você está revestida espiritualmente, você está protegida e pronta para enfrentar essa batalha. E claro, invoque a autoridade do Senhor.
Por isso que o primeiro ponto é você estar mergulhada em oração e leitura da palavra, porque é a oração e a leitura da palavra que vai te capacitar a entender como usar o poder e a autoridade de Jesus para vencer essas batalhas. Eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado você, como me ajudou, como alertou os meus olhos acerca de vivências de batalhas espirituais. Eu espero que você possa entender que quando você estiver enfrentando uma batalha espiritual, você precisa lutar com armas espirituais. Então deixa aqui para mim nos comentários, esse vídeo ajudou você de alguma forma? Você já fez algum estudo sobre batalha espiritual? O que você acha sobre isso? Eu quero muito conhecer a tua opinião aqui nos comentários. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se. Participe dessa comunidade de mulheres que continua crescendo cada vez mais segundo o coração de Deus. Que a paz do Senhor esteja no seu coração, fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!